Sejam todos muito bem-vindos para a nossa parte 3 da série de webinars sobre técnicas avançadas de análise de motores elétricos. Eu sou Isaac Lacerda, da Vitec, e em parceria com a PDMA, nós estamos promovendo essa série de webinars sobre análise mais avançada, para comentar um pouco mais sobre as análises, sobre as ferramentas que a gente tem para poder diagnosticar motores elétricos. Então, essa é a nossa parte 3 que você inicia agora. Antes de começar, eu gostaria de deixar um convite com vocês, que vocês nos sigam nas redes sociais. Tanto a PDMA quanto a Vitec, nós temos páginas no LinkedIn, canal no YouTube e nossa página na internet. Então, no LinkedIn, é interessante que vocês nos sigam lá para ficar sabendo sobre todas as novidades, todos os nossos eventos, todos os nossos posts técnicos, nossas dicas de análise que a gente coloca por lá. A PDMA também tem esse costume de dar essas dicas por lá, eventos, seminários, feiras que estão participando, então é bem interessante para vocês saberem de todas as novidades. No canal do YouTube da PDMA, nós temos vários estudos de casos, cerca de 40 estudos de casos detalhados sobre defeitos em motores elétricos. Então, são vídeos que são apresentados pela equipe da PDMA, em que são destrinchados alguns defeitos, são comentadas algumas falhas, algumas técnicas que foram utilizadas para poder fazer essa análise. Então, convido vocês a conhecer a página do YouTube lá da PDMA Corporation. Na Vitec, a gente vai ter, no nosso canal, a gente tem alguns vídeos de outras tecnologias que a gente trabalha, como o RDI, Atento, e também temos as gravações de todos os webinars passados. Então, se você perdeu algum webinar no nosso canal do YouTube e na nossa página do LinkedIn também, você tem os posts de todos os webinars que a gente já apresentou. Rapidamente, nossa agenda de webinars, a gente está na parte 3 de análise de motores elétricos, hoje, dia 29/4. A gente já tem marcado a parte 4 e a parte 5, daqui a cada quarta-feira a gente tem esse encontro aqui às 10 horas da manhã. Mas a gente não está trabalhando só com análise de motores elétricos, então a gente tem outros webinars focados na parte de lubrificantes, na parte de análise de vibração, na parte de medição de vibração sem contato, medição e análise de vibração sem contato, que é o Motion Amplification da RDI. Então, eu convido vocês a também participarem dos outros webinars. Se você está novo agora, está chegando pela primeira vez no nosso webinar agora, os webinars passados que você não participou, eles estão salvos, as gravações estão salvas, então eu te convido a ir no LinkedIn ou ir diretamente no YouTube, no nosso canal do YouTube, na nossa página do LinkedIn, para poder assistir esses webinars passados, para você ficar sabendo sobre tudo que foi discutido e se inscrever para os próximos. Então, nós temos inscrições abertas para todos os outros webinars, e é só mandar um e-mail para a gente, para análise de motores elétricos, é adriana@vitec.com.br, e para os de lubrificantes, cristiane@vitec.com.br. Então, fique à vontade para se inscrever e não percam nessa oportunidade que a gente está tendo de compartilhar experiências, de falar um pouquinho sobre esses diferentes aspectos da manutenção preditiva. O nosso webinar de técnicas avançadas de análise de motores elétricos, a gente dividiu os assuntos por zonas de falha que a gente trabalha no PDMA. Então, no nosso primeiro webinar, a gente falou um pouquinho sobre estator, no segundo a gente falou sobre rotor, e nesse agora, a proposta é a gente falar sobre entreferro e circuito de alimentação. Então, são esses os dois temas que a gente vai tratar hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir abarcar tudo nesse webinar de hoje. Caso não consiga, a gente passa para o próximo, porque a gente quer abrir um espaço um pouco maior para tirar dúvidas. Então, a gente vai ter um tempinho um pouco maior no final para a gente poder tirar dúvidas. Então, não se acanhem, mandem suas perguntas. Essa tela aqui é a tela que apareceu para vocês antes de iniciar esse evento, mas tem um botão aqui no canto inferior direito que você pode fazer sua pergunta. Então, não deixe de fazer sua pergunta, mesmo que sua pergunta não seja respondida ao vivo, nós vamos responder e enviar para você por e-mail. Então, faça suas perguntas, não saia daqui com nenhuma dúvida, esclareça qual é a sua dúvida, qual é o seu problema, se você tem algum problema em campo que você não está conseguindo diagnosticar ou está com alguma dúvida, manda para a gente poder discutir aqui, que isso vai engrandecer bastante nossa conversa aqui hoje. Então, nosso apresentador está conosco novamente aqui, é o Herbert Libreiros. Ele é um engenheiro industrial
e com um MBA na Universidade da Califórnia, mais de 20 anos de experiência em cadeias de suprimento, em supply chain. Nos últimos 5 anos tem trabalhado aí diretamente auxiliando cimenteiras, refinarias, papelarias a melhorar e implantar programas de manutenção preditiva de ativos elétricos e segurança industrial. Tem experiência em gerenciamento industrial também, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, e é o atual gerente da divisão ibero-americana da PDMA. Então, Libreiros vai nos guiar nesse caminho hoje para falar um pouquinho sobre entreferro e circuito de alimentação. Então, eu passo a palavra para Libreiros. Muito obrigado, Libreiros, em antecipação, por estar trabalhando com a gente aqui nesses webinars. Eu que agradeço, muito obrigado, Isaac, muito obrigado à Vitec, né? Agradeço à Vitec a oportunidade e aos participantes, lógico. Aí, para começar, aí vou compartilhar a tela, né? E tal. Eu acho que a introdução eu vou muito rápido, não? Talvez a maioria dos participantes já assistiram no passado, então não precisa repetir, mas para aqueles que chegaram hoje, eu vou rapidamente a passar 3, 4 diapositivas e a gente entra na matéria e tal. Isaac. Tá, pronto. Está carregando. Você já tem aí na tela? Não, ainda aparece a matriz com os slides. Eu já tenho. Agora sim, agora sim. Então aí vocês têm o meu e-mail, o e-mail da Vitec, Adriana, né, que é nosso ponto de contato, né, a gente chama POC, Point of Contact. Então, legal. A PDMA está na Tampa, Flórida, né, e está ativa na preditiva desde 1983. A tecnologia nossa chama MXC Max. É um aparelho que avalia os motores geradores em dinâmico e em estático. Se o motor está parado, você pode testar. Se o motor está em operação, mesmo pode testar. Mas tem outros 2 aparelhos, né, que são só dinâmico, só estático. Mas o mais utilizado é o combo, o MXC Max, que é estático e dinâmico numa sola maleta. Então, vocês têm nas suas companhias, já tem vibrações, né? Então, vibrações trabalham na parte mecânica, a PDMA trabalha na outra metade, seria a parte elétrica, né? Rotor, estator, entreferro, circuito e tal. Pronto. O ideal é se você tem a possibilidade de pegar um motor novo ou recém-rebobinado, e você chega, analisa, e aí guarda os valores de referência. Seria como se você tivesse possibilidade de guardar a assinatura ou na melhor saúde do motor, né? Aí depois o motor começa a operar e você acompanha, ele é um histórico, uma tendência e tal. Se o dia que o motor presente uma desviação com respeito aos valores iniciais, valor de referência, em inglês a gente chama de baseline, com respeito ao baseline, aí então você atua, né? Você aí dá para reagir bem cedo, né? Depois, com o tempo, o motor vai apresentar aí uma falha. E você tem que saber que tipo de falha tem, né? E aí, que fazer? Então, isso se chama troubleshooting, né? Que é o diagnóstico. Aí os caras estão analisando e estão dizendo, tem um problema tal e tal, a ação a tomar é a seguinte e tal. Então, os motores têm 4 tipos de estresse, né? Se você pergunta por que estragam os motores, tem muitas razões, mas todas elas caem nessas categorias. A primeira seria termal, né? O calor, cara. O calor é o inimigo número 1 dos motores, né? E vai ter sobrecargas, caída de tensão, arranques, tem muitos arranques, né? Mesmo mecânico,
o arranque gera muita vibração, então o motor sofre, né? Tem a vibração normal do processo elétrico, né? Desequilíbrios de tensão, de corrente, harmônicos, variadores, computadores, tal. E ambiental, logicamente, né? Você está num processo que tem poeira, tem sujeira, tem contaminação, graxa, com lubrificação excessiva. Então, entrando em matéria, a gente vai falar do entreferro e da circuito. Então, no passado, a gente já mostrou casos que têm a tendência e pegam informação de vibração, pegam informação de termografia, uns casos muito mais elaborados, né? Hoje eu peguei uns casos mais simples. Aqui na gráfica esquerda, a gente tem um entreferro bom, na direita, um entreferro com problema de excentricidade, né? Então, se tem um cara aí novinho que está chegando no mundo da preditiva, o entreferro é a câmara de ar que se encontra entre o estator e o rotor. Isso é isso, uma câmara de ar que tem que se manter nivelada, sempre na esquina direita, na esquina esquerda, ou a distância em qualquer métrica, né? Polegadas, micras, tal, tem que ser igualzinho. Então, uma câmara de ar tem que ser paralela entre o estator e o rotor. Se perde esse paralelismo, então aí você tem problema de excentricidade. Qual é o risco? O risco é quando você tem problema de excentricidade, quando você tem uma bicicleta que tem um pneu que não está alinhada com o segundo pneu. Então, aí você tem que fazer uma força, né? A bicicleta mesma e vocês têm que fazer, então tem, chama desalinhação, desembalamento. E é isso, né? Então, tem mecânico e tem elétrico. Então, os casos que eu peguei são casos mais simples, que a gente vai direitinho no problema e na solução. Então, o ERGAP, o mais comumente, essas causas mais comuns são um rotor fletado, né? As poleias, cara, as poleias que muito tensas ou pouco tensas, desalinhamento. E a gente não sei você como chama pé manco, talvez, Isaac, né? Sim, pé manco. Pé manco. Oi, cara, meu português está melhorando. Olha, esta mensagem é para toda a audiência, todos os participantes. Uma das grandes vantagens de participar nos eventos da Evitec é que se você não aprende nada de preditiva, você vira poliglota, cara. Aí tem espanhóis, tem americanos, tem telas em inglês, telas em espanhol. Então, legal, né? Aprende de preditiva, mas vai aprender de preditiva, né? Então, tem preditiva, mas línguas. Legal. Então, o problema do entreferro, para detectar em dinâmico o MC Max, tem aí uma Spectrum especializado, dedicado só para excentricidade só. Então, aí como funciona? Se você tem 4 picos acima da linha vermelha do espectro, já tem excentricidade. Mas precisa 4. 3 não vale. 3,5 não. 4, né? E aí, se tem os picos entre a linha amarela, ou 12 na amarela e 12 na vermelha, aí quer dizer que está chegando a excentricidade. Está próxima, né? É isso em dinâmico. Em estático, tem a prova RIC, que a gente falou na vez passada, que utiliza a medição de indutância entre fases. E aí, a prova RIC, se tem aí este gráfico acima caindo, já tem excentricidade. Então, a gente vai falar um caso aí, já sabem que tipo de indústria é esta, né? Quero lembrar aí aos participantes que os casos são feitos pelos nossos usuários. A PDMA só faz aí o videinho,
ou as diapositivas, entrar, não, mas a informação, os dados, os resultados, as gráficas, todos são enviados para nós, pelos nossos usuários, né? Então, este é um motor que chegou remanufaturado. O que quer dizer isso, né? Um cara fabricante de motores fala para a pessoa, olha, eu tenho um lote que a gente remanufaturou aí, eu posso dar para você aí com desconto, um preço bom e tal. Mas tranquilo, que está garantido, não tem garantia e tranquilo, está como novo. Então, eles acreditam e compram os motores remanufaturados. E aí, na rodada de vibrações, o cara encontra um barulho esquisito, aí chama na bomba booster, né? E as características, olha, é um motor importante, né? 4.160 volts, 2.000 HPs, né? Então, motor importante, né? Aí, e chega, então encontra, e o cara faz em estático, para o motor aí, faz o teste RIC. Imediatamente detecta que tem problemas de entreferro, né? Excentricidade, né? Tá aqui. Se alguém está novo ou chegou hoje, se tem as 3 sinuidades com os mesmos máximos, os mesmos mínimos, bonitinha e tal, tudo está bem, não tem problema. Se tem este padrão subindo e mesmo assim os máximos, a diferença entre máximos e mínimos é diferente, né? Este, por exemplo, é mais pequeno que este com este aqui, né? Então, tem problema de excentricidade, pronto, só isso. Então, aí, já com isso, o suficiente, né? Vibrações deu aí umas dicas, a PDMA conferiu. Então, envia no motor ao conserto, né? E lembra que o motor está em garantia. Então, eles vão medir o entreferro e estava por fora de tolerância, 0.03 polegadas. Então, eles desmontam o motor e tinha mais de um componente com problemas de concentricidade e paralelismo. Então, tinha várias peças que precisavam de reparo, né? Então, as várias áreas, várias peças aí estavam fora da especificação e o motor voltou, vibrações recebe e diz, eu não encontrei ruído, tudo legal. Aí vai conferir com o RIC. E tal. O RIC agora sim mostra que o motor está em condições ótimas, condições ideais para operar. Então, aí neste caso, o motor nem sequer ocasionou perdas de produção, ocasionou nada, tudo foi encontrado de maneira praticamente imediata. Então, deu para reagir sem ter perdas de produção, perdas econômicas, né? Estavam em garantia. Então, o fornecedor pegou, reparou e entregou. Tá ligado? O seguinte caso, aí quantos de vocês trabalham em produção? Eu acho que nesse caso vocês estão familiarizados com essa situação, né? Este é um processo de pintura na indústria automobilística. Então, é um motor normalzinho, 460, desculpe aqui, 460 volts, 30 HPs, 35 ampérios, 4 polos, e uma marca brasileira, né? Mas são muito boas, né? Não estou falando nada das marcas brasileiras, não, são muito boas. Mas todas as marcas brasileiras, americanas, japonesas, europeias, em qualquer momento vão apresentar uma anomalia, né? E o trabalho nosso é identificar a anomalia em tempo e reagir, logicamente, o mais cedo possível. Tá? Legal. Aí, então, pegam, fazem o teste e cada vez que a tecnologia da PDMA ou MCE Max faz um teste, quando ela acaba, ele bota aí na tela, chama o diagrama polar. Vou explicar para vocês o negócio do diagrama polar. No anel interno, você tem as 6 zonas de falha, né? Que são power quality, qualidade de energia, circuito, isolamento.
estator, rotor entre ferro. Aí, se você clica numa delas, o anel externo vai mudar para as variáveis que estão suportando os resultados da zona que você clicou. Então, você fez o clique aqui na AirGap, aí vê que a linha está mais ressaltada, né? Tá? E aqui as variáveis indicam que tem variáveis vermelhas. E mesmo assim, o software está sugerindo aqui que tem que achou que o motor está severo. Então, por que indicou isso? Porque na medição, no espectro de eletricidade, né? Electric spectrum, aí achou os 4 pontos de excentricidade acima da linha vermelha. Então, já sei que tenho excentricidade, mas estes caras decidiram fazer mais provas para saber se é o único defeito, se tem mais. Aí fizeram a prova Power Test para ver se o sistema, né, qualidade de energia, circuito, e não, tudo legal, olha só. Desequilíbrio de tensão, 0,17%, nada. Desequilíbrio de corrente, 1,4%, nada. Com uma carga legal, com uma carga de 98%, né? Então, legal se você pode fazer a medição com carga de mais de 90%, mais de 70% dá para dar um diagnóstico confiável. Se tem mais de 50%, é importante, né? Pega informação, a gente analisa. E desequilíbrio de impedância, 1,4% aqui na parte inferior esquerda, né? Fatores de potência na parte superior direita, 0,8, os 3. Legal. Isto aqui tem harmônicos altos, talvez, não sei, trabalha com um variador, ou talvez, mas não tem problema, nada grave. E aí fazem em estático, o teste RIC, mesmo assim, indica excentricidade, conferiu, né? E eles falam, olha, rotor, faça rotor evaluation, que é outro espectro que a gente já viu aí, que compara as amplitudes da frequência de linha, 60 Hz, com a frequência de escorregamento. Se aqui a X está embaixo da linha azul, então não tem problema de barras de rotor, barras rotóricas. Então, aqui neste espectro, sabemos que não tem problema de rotor. Neste espectro, não tem problema de qualidade de alimentação, de circuito, de estator. Já tem 4 zonas de falha. Excentricidade, já sabe que tem problema. Isolamento tem que ser medido em estático. Tá, legal. Então, aí já conferiu, deu certo, tem problema de entreferro. Aí, o que sucedeu? Por isso, o título tem economias com interrogante. E esta mensagem é para o pessoal de produção, que não estou criticando, estou entendendo para eles, estou compreendendo a situação deles. Né? O técnico recomenda não instale. O motor não tem as condições para ser instalado. Mas vocês têm a demanda de produção, que requer, cara, eu preciso desse motor, eu preciso arrancar. Não importa se o motor está em condições ideais ou não. Se o motor empurra a produção, puxa a produção, então, cara, eu preciso dele. Passe para cá o motor. Então, tem que usar. Né? Não tem escolha. E aí, após de 2 meses, o motor falhou. Né? Então, o motor falhou e aí causou a perda do processo de pintura por mais de um turno inteiro. Né? Olha, esta planta produz 64 carros por hora. Então, mais de um carro por minuto. Então, seria 60 carros por 8 horas. Estão falando que parou a produção de 480, 4 por 6, 24, 504.
de mais de 500 carros, né, que ficaram aí parados em pintura, né? Então, foi, não sei se de economia, né? Os 2 primeiros meses de produção talvez deram muita pasta, que justificou a parada de um turno. Não sei, os caras de produção fazem as suas próprias cálculos, né? Mas é assim. Então, aí depois de que isso aconteceu, vocês em produção, manutenção, engenharia, fazem um meeting para falar e para... aí, a próxima vez, a gente que faria diferente. E a conclusão foi, eu botaria o motor à produção. Eu faria outra vez o mesmo. Eu precisava do motor e não tinha mais, eu faria o mesmo. Mas, se o técnico recomendou não instalar, compre outro que chegue rápido e deixe em estoque, aí em stand-by. E numa parada, não espere 2 meses para comprar o motor e tal. Aí você, tão pronto, tenha, assim que é possível, troca o motor por aquilo novo que chegou. Então, a falha talvez não foi, ou com certeza não foi decidir usar o motor nessas condições. A falha foi não proceder a comprar o motor a stand-by imediatamente. Tá. Aí se antecipa aí para evitar o downtime. Okay? Isaac, eu vou continuar com o circuito. Você sabe se eles têm perguntas ou não? Ok, vamos deixar eu fazer as perguntas no final? Tá legal. Então, e aí no circuito, né? Para começar com a quarta zona de falha, o circuito, olha, a EPRI, o Instituto de Pesquisas de Energia Elétrica, né? Electric Power Research Institute. Elas têm aí um estudo que fala que as pesquisas sobre o sistema de distribuição industrial, né, de energia, mostram que conectores e condutores representam cerca de 46% das falhas que resultam em redução de eficiência no motor. Então, resumindo aqui, 46% das falhas que reduzem a eficiência no motor provêm de conectores e condutores. E são falhas pequenas, né? Vocês talvez chamam eles de pontos quentes. A gente chama eles de conexões de alta resistência. Tá legal. Então, a gente vai continuar aí depois dessa pequena introdução. E os problemas mais frequentes no circuito de potência? A primeira, acabo de falar, né? Conexões de alta resistência, que se apresentam em qualquer parte do circuito, não? Desde uma desconexão na caixa disjuntora, no arrancador, até as borneiras, não sei como chama aí, as terminais do motor, na caixinha aí do motor que tem aí as conexões, né? Chama terminais, né? Ok, então. Tem aí os condensadores, né? Que chama aí os condensadores que fazem a correção do fator de potência. Então, eles também falham, né? Eles estão aí para corrigir, mas também tem anomalias. Outra, chama-se malos contatos. É um contato que com o tempo tem óxido, se debilita, tem solturas, soldas, perdem a solda e tal. E também de contatos defeituosos, né? Tem cableado, os cabos com o tempo vão se enfraquecendo, mas muitas vezes, e a gente já mostrou um exemplo no passado, condutores diferentes. Quando você olha três condutores, para olho humano, são igualzinhos, mas talvez internamente a aleação é diferente. Então, tem que usar os condutores iguais, né? Este é um caso legal, caso que a gente vai, os caras de manutenção vão se identificar com ele.
Na PDMA, a gente normalmente dá nomes aos casos. Se você visita no canal do YouTube, aí temos casos que têm nomes, né? Este caso eu chamei de One Call Away, que é uma música muito famosa neste momento. Se você tem filhos teenagers, adolescentes, aí você já tem escutado aí na sua casa One Call Away, o cantante Charlie Puth. E a canção começa assim: eu estou só a uma ligação de distância e vou estar lá para salvar o dia, cara. Tem uma tradução de película, né? Então, as palavras textuais do usuário são as seguintes: eu recebi um chamado para ir atestar no domingo. Olha, cara, tem que ser domingo ou sábado. Não pode ser na quarta, aí às 14 horas. Não, tem que ser domingo, tem que ser sábado, né? E aí, o motor não estava dando partida quando o comando era dado. Então, funcionava só por alguns segundos e o disjuntor disparava. Então, o cara fala, olha, e aí está. Não posso fazer teste dinâmico, porque dispara em segundos. E aí, eu peguei o PDMA e realizei o teste de partida, né, o inrush. Então, as características do motor, e aí vocês têm no processo, tá? É um motor de 480 volts, 125 HPs. Motor normalzinho, né? Importante sim, mas no tamanho normal. É crítico, mas tamanho é normal. Então, antes de começar com a prova dele, eu quero explicar como funciona o negócio aí com o teste inrush startup. Então, aí o motor, a linha azul, é o valor de referência. Foi a primeira prova quando o motor chegou e estava bom, estava novo, estava bom, em boas condições. Se aí, no futuro, tem mais consumação de corrente, e aqui na caída consome um pouquinho mais, aí já tem problema de stator. Por quê? Porque precisa mais corrente. A corrente para fazer o trabalho e a corrente para a fuga. Né? Tá, legal. Se tivesse problema de rotor, então a linha azul, lembre, é a linha de valor de referência, o baseline. Aí, se tem problema de barras rotóricas, vai tardar mais tempo para chegar a seu ponto de queda e tal. E aí a gente chama o motor patina, por causa das barras quebradas. Então, é fácil, é simples, né? Em geral, as gráficas, os aspectos são simples. Lembrem, excentricidade, em dinâmico, 4 picos acima da linha vermelha. Pronto. Em estático, a excentricidade. O Rique tem, não está lineal, está em diagonal. Tá, pronto. Neste caso, a prova de partida tem mais consumo, estator. Está patinando, tem queda aqui, tem aí a flutuação, rotor, pronto. Então, o cara chega a fazer o teste inrush e encontra isto. E se você observa, isto não está dentro do padrão que a gente já acaba de observar. O padrão aí destes dois. Não é este, estator, não é este. É diferente. Então, o cara dá surpresa, né? Olha aí. E tem umas variações de 0 até 800 amperes. Então, olha, esquisito. Então, eu vou fazer, olha, não posso fazer teste em dinâmico, eu vou fazer teste em estático. E aí, para simplificar, aí, para ser tudo um pouco mais rápido, olha, não tem alarmes, não tem alarmes. Tudo está legal aqui. Então, olha, no estático, eu faço a medição de 5 zonas de falha. Isolamento, isolamento, o circuito, estator, rotor entre ferro. E não, tudo está bem, né? Então, agora, olha,
no motor aqui, o problema do circuito, é só o motor sozinho. Se o motor é feito, né? Eu fiz aqui, o ponto de medição for o local disconnect, né? Se você está fazendo a medição desde os PTs e CTs, está medindo o circuito, que está medindo o motor sozinho. E aí faz o índice de polarização, que aí mostra que tem um pouquinho aí de contaminação e tal, mas, olha, no minuto 1, está em 1.300 megaohms e tal, e tem um índice de polarização de 4.9, de 5, aproximando. Então, se tem um pouquinho aí para analisar, mas não dá para que isto faça que o motor haja, que o motor esteja agindo desse jeito, né? que dispare e tal. Não dá. Então, os caras enviam o arquivo PDP. Cada vez que você faz um teste com o MCE Max, o software grava ou faz um arquivo que é propriedade da PDMA, chama PDP. Quando você faz um arquivo no Excel, o arquivo tem aí a terminação em XLS. Se você faz um PowerPoint, chama PPT. Né? Se você faz, tá. Quando você faz um PDMA, aí a extensão é .pdp. Esse arquivo você envia para o Tech Support, e aí o Tech Support abre e eles podem ver tudo que você fez. Tudo. A hora, os segundos e tal. Então, o cara da Tech Support liga para o usuário. Olha, fale um pouquinho mais aí, o que acontece lá. Então, as condições. Então, ele explica que o motor e o controlador estão localizados num ambiente muito ruidoso. Olha, desculpe, cara. A Vitec, desculpe aqui um pouquinho. A Vitec fez uma tradução para mim. Desculpe aqui. Isaac, vou fazer aqui uma variação de tela. Vitec. Que a Vitec tive a gentileza de fazer umas traduções para mim. Não, esse não traduz. Não, esse foi o único que não fiz a cópia da tradução, desculpe. Os outros estão em português. Então, continuo, Isaac. Ok. Esse foi o único que não. Vocês fizeram, mas eu não fiz copy-paste. Só isso, desculpe. A propósito, né, comento que a Vitec ajudou com as traduções para mim. Fiz as traduções deste, e eu não fiz copy-paste. A Vitec fez o mais difícil, eu não fiz o mais fácil. Peço desculpas. Né? Então, o motor e o controlador está localizado num ambiente muito ruidoso, muito ruido. Né? E mais, a dificuldade é que o amperímetro digital mostra que tem 600 ampérios constantes. Então, o que está fazendo aí? Eu vou voltar um pouquinho acá. O amperímetro, se não tem um sampling rate, Isaac, sampling rate, seria taxa de amostragem. Taxa de amostragem boa, alta. Então, ele vai fazer um promeio aí do ruído. Tá? Então, está marcando 600 ampérios constantes, como se não tivesse problema. Então, o amperímetro não ajudou, né? Logo, os technicians, os usuários lá no sítio, in situ, eles falam, olha, eu acho que pode ser o problema de barra de rotor, mas vocês já sabem que o espectro de barra é diferente. Então, o Tech Support fala, não é barra de rotor. Olha, cara, faz a medição novamente. O problema tem que estar lá no starter. Não é o motor, está no arrancador. Mas amplie o som um pouquinho. Se você tem como ampliar o som e escutar um pouquinho, escute o ciclo.
do contacto, quando abre, quando fecha e tal. E repete a medição. Eles fazem a medição acompanhado com um pouquinho de som. E aí encontraram que no arrancador do motor foi removido, pegaram o arrancador do motor e instalaram um novo. E aí encontraram no antigo um resistor que era usado para ajudar com o fechamento do contactor, que estava localizado atrás do arrancador, né? Não dá para ver, para olhar. Aí você tem um circuito, tem muitas partes na parte de trás, que estava queimado, né? Aí queimou. Então, a foto aqui do contactor antigo, e aqui tem queimaduras, né? E olha, tá, legal. Então, aí queimou, e aí fazem a prova de arranque, depois da mudança, aí, da troca com o arrancador novo, e tal, olha. Linda demais. Tá, legal. E aí, as economias. Olha, esse motor estava localizado numa área que é de muito difícil acesso. Muitas vezes o motor não é caro, não é difícil, mas mexer com ele é todo um abacaxi, cara. Entrar lá, tirar, trouxer novo, pôr, voltar, cara, muitas vezes dá um turno. Pelas exigências do área, né? Pouco espaço, difícil acesso, é isso, né? Então, trocar esse motor ia pegar não sei quantas horas, um turno no mínimo, né? E aqui mesmo não teria planejado no plano de produção. O plano de produção falava que esse motor vai trabalhar até a próxima parada geral, que é ao final do ano. Aí vou passar ao seguinte motor, né? Ao seguinte caso. É um caso legal, porque é um caso de uma motor de um rotor embobinado, né? Então, este caso, um caso que é importante, né? Ver a velocidade. 880 RPMs, revoluções. É uma sementeira, e este chama Electrostatic Precipitator. Não sei a tradução. Tá. É um precipitador eletrostático. Ah, tá. Legal. Tá. Então, o motor, antes de começar aí, a gente vai dar uma passada aí, ou repassada nas aplicações dos motores de rotor bobinado. Eles são usados em aplicações que precisam de alto torque de partida e controle na faixa de velocidade, né? Então, eu preciso aí uma partida muito forte e depois estabiliza. Então, um exemplos temos aí guindastes, grandes compressores, elevadores, bombas, né? Eles utilizam resistores para limitar a corrente de partida. Legal. O motor maiormente é feito de aço laminado, com bobinas enroladas no núcleo do motor, separadas ou integradas. Talvez esta informação vocês não precisam, né? Mas esta sim, a última cima, o motor é conectado a uma anel, ou anéis deslizantes, né? Não sei se vocês chamam anéis rosantes, e escovas, e um banco de resistores. Anéis, escovas e banco de resistores. Então, chega aí a medição no mês de outubro. E aí, olha só. Tem um dado um pouco esquisito. Tem dois dados esquisitos, né? O primeiro, a X está entre a linha amarela e vermelha. Okay? Mas lembra que é um motor de rotor bobinado. Então, a gente suspeita que tem uma anomalia, mas não sabe. Talvez não barra de rotor, né? Rotor bobinado. Ainda não sabe onde está a falha. Né?
E a velocidade dele estava a 880, a carga plena, né? Pela placa do motor. E aí está em quase 60% da carga, já está em 892, né? Está perto da velocidade síncrona, que seria 900 revoluções por minuto. Então, não sei, o valor, tenho dúvida desse valor, né? Deveria ser um valor diferente. Praticamente está chegando a um valor como se estivesse sem carga. Lembra, né? Sem carga ele chega a 900, que é a carga síncrona. Carga plena ele chega até 880. Então, entre mais próximo a 900, menos carga deveria ter. Entre mais próximo a 830, mais carga deve ter, né? Então, aqui neste caso, eu me estou aproximando à velocidade síncrona, mas tenho carga. Então, e aí que passa? Não sei. Só sei que tenho que incrementar a frequência de monitoreio. Só isso. Então, quando eu chego para ver a captura em janeiro, a próxima data, olha só a quantidade de picos. E aqui, acima, praticamente, não tem diferença a frequência do descarregamento. Eu vou ampliar aí a tela um pouquinho. Olha. E aí chego, e a velocidade está a 878, embaixo da velocidade de carga plena. Essa velocidade seria se eu estivesse operando a 110, 120, 110 por cento da carga. E olha, tem uma carga de 60%. Então, algo esquisito está acontecendo lá. Continuemos. Tem outro teste chamado demodulação. Na demodulação, em outubro, a frequência de descarregamento estava em 0.15. 0.15. Um pouquinho alta, mesmo assim, né? Eles normalmente estão em 0.05, 0.06, embaixo de 0.1. Mas, outubro, né? E aí, em janeiro, volta para cá e olha, já está em 6. Então, uma amplitude muito, muito alta. Muito, muito alta, né? Então, já confirmado que a gente tem problema que não sabe onde está localizado, mas a situação não faz sentido, né? E aí, em janeiro, o usuário não enviou esse mesmo espectro em outubro, né? Mas este espectro, se você olha aqui no topo superior direito, é o domínio da corrente no tempo, segundo 28 e segundo 30, em 2 segundos, as oscilações das 3 fases de corrente. Então, eu tenho um problema no circuito agora. Agora, sei que o circuito, né? Se as 3 fases de correntes têm esta modulação, sim, então já tenho uma orientação. Agora, tenho uma dica. Procure o circuito de alimentação, circuito de potência. Então, olha, eu acho que são pontos calientes. Traga aí a câmara termográfica. E aí encontram, então, um componente aí, praticamente, uma escova, né? Escovilha, não se chama escova. Tá? Olha, o calor tal. Desculpe. O calor tal, eu tenho aqui as 3. Vou fazer a ampliação desta, né? Se você tem um monitor grande, dá para observar. Aqui tem bonitinho o metal, tal. E aqui está queimado. Mesmo aqui a linha onde você usa como se chama? Screwdriver, o parafuso, não?
screwdriver. Aqui já queimou, já perdeu a linha. Vou ampliar um pouquinho aqui. Aqui tá, aí tem a foto aí das evidências do calor, queimou e tal. Então, nesse caso, tem muita energia viajando no sistema. Um motor de rotor bobinado que tem um problema de sobrecarga por causa de um componente. Nesse caso, uma fase não estava trabalhando a full e as outras duas estavam operando de jeito diferente. Então, aí, fazem a mudança da peça, que é uma escova, né? uma peça fácil de encontrar. E aí, olha, volta ao nível. Lembra que estava no ponto, eu falei de ponto 15? Agora está ainda muito embaixo, 0.015. E aí a imagem termográfica equilibrada os três. Aí tem os graus, 63 graus, 67, 62. Legal. O domínio do corrente no tempo, lembra, né? Era este. Assim, quando tinha problema, agora, pós-reparo, assim. Agora sim, nivelados, né? Talvez tenha um desequilíbrio pequeno, né? 1%, 2%, mas dentro das faixas da tolerância. E aí fazem a prova de rotor evaluation para ver as diferenças de amplitudes. E olha aí, agora está a frequência do descarregamento está embaixo da linha azul. Então, nesse caso, usou vários espectros para chegar à mesma conclusão. Olha, nas economias, sem este motor, que não era um motor grande, mas lembra que eu falei que era crítico, sem este motor, o forno não pode operar. Então, evitou uma parada, uma perda de 24 horas de produção. Evitou um reparo no motor, né? Mesmo, né? E lembre, reparar componentes periféricos, escovas, cabos, fusíveis, conectores, mesmo variadores de frequência, é muito mais barato e muito mais fácil que um reparo ou um reemplaço de um motor. Né? Então, neste caso, na moeda local, eram 700 mil filipinos, equivalente a 16 mil dólares, que era o reparo do motor. E aí o culpado foi uma escova ruim, cara, só isso. Que substituir ela tomou menos de uma hora, com um custo mínimo de produção e manutenção. Então, é um caso bacana, né? Um caso que potencialmente a consequência teria sido muito alta, muito grave, mas a solução foi quase nada, né? O culpado era uma escova. Então, aí em resumo, Isaac, eu gostaria de fechar aí com a analogia que eu falei a primeira vez com vocês, que um usuário nosso falou numa feira, numa conferência da confiabilidade que a gente se encontrou, e falou que ela achava uma analogia entre o telefone móvel e o relógio. Porque eu falei para ele que eu ainda uso relógio e os meninos brincam comigo que eu porque eu uso relógio. Se eu só faço uma coisa, e essa coisa é feita em todas partes. Você acorda e já tem aí no televisor a hora, o tempo, a hora. Né? Você entra no carro, aí tem um reloginho aí, digital. Chega no escritório, o computador liga, tem o relógio. Então, eles brincam comigo que eu porque uso o relógio. Enquanto os relógios deles está conectado aí ao telefone e tal, e tem marca os passos, marca as pulsações do coração, aumenta o volume do televisor e tal. Então, eu falei com eles que esses caras brincavam comigo, né? E eu falo, olha, mas eu acho que o PDMA é o telefone móvel da indústria da preditiva elétrica.
E aí o cara explicou, né? Antigamente eu só tinha um megômetro, um Megger, e um multímetro para enfrentar toda uma planta com 1.200 motores. Agora, com o PDMA, tenho para enfrentar 1.200 motores e trabalho menos. E tudo está integrado aí com 2, 3 cliques, tenho e tal. Então, eu senti elogio pela analogia, mas acho que é justa, né? A analogia é ainda justa. Então, eu fiz essa diapositiva aí para mostrar o seguinte. Aí, você tem no PDMA, no MCE Max, né? A gente chama PDMA, mas o nome é MCE Max. Tem aí entregado aí um megômetro, medidor digital de resistência, um perímetro, qualidade de energia, voltímetro, medidor de impedância, de indutância, de capacitância, fator de potência. Mesmo aí o Motor Current Signal Analysis, né, a teoria da transformada de Fourier, e ainda mais. Então, a tecnologia é muito bacana, né? Que integra muitas tecnologias numa só, e é legal, é fácil, né? E é tão fácil que a gente fala assim, né? O lema que a PDMA tem é o lema esta foi uma frase de Leonardo da Vinci, que Steve Jobs fez o famosa, Steve Jobs, o cara da Apple, né? Entre mais simples, mais sofisticado. Não sei se essa seja a tradução mais apropriada, mas fala que a simplicidade é a máxima sofisticação, né? E acho que sim, que é uma tecnologia legal, bacana, mas simples em geral, ok? Não sei, Isaac, se passamos as perguntas ou tal. Sim. Muito obrigado pela aula novamente aí. Vamos para algumas perguntas. Primeiro sobre entreferro, da parte de entreferro. Como que o problema de barras quebradas ocorre no espectro, no Emax? Como identificar... perdão, barras quebradas não, perdão. De excentricidade. Como que a gente vê no espectro o problema de excentricidade com o Emax? Tá. Pergunta legal, cara. Deixa aqui. Uhum. Pensei que em algum momento essa pergunta ia chegar, então fiz isso. Você talvez tenha que me ajudar um pouquinho aí, Isaac, né? Se o Lasse Hansen está por aí, vai ficar contente de olhar este negócio. Okay. Olha. Começo esclarecendo que o MCE Max é uma ferramenta para análise elétrico. Para análise mecânico, a ferramenta apropriada é vibrações, análise de vibrações. Mas os dois campos têm que ter um ponto de interseção. Por exemplo, quando você faz uma análise de vibrações, tem aí um negócio aí que indica que o problema é de origem elétrica, mas não indica qual. Não indica se é isolamento, circuito, rotor, entreferro, não. Só que tem uma influência elétrica no sistema. A PDMA tem a mesma situação. Tem uma demodulação, que demodulação indica se tem influências mecânicas, mas não sabe nada mais. Não sabe se rolamento, se uma poleia, não sabe nada. Só que tem influências mecânicas. Isso acontece num rango de 0 a 120 Hz. Aqui nesta faixa pequena, né? De 0 a 120 Hz. A gente não está conseguindo ver sua apresentação. Deixa aí então. Desculpe aqui. Será que eu vou compartilhar novamente? Eu vou compartilhar a tela então.
Aham. Aí, pegou? Ainda não. Aqui já, vou para lá. Preciso ir, tá? Aí, parei de compartilhar, estou pegando uma nova. Aí, pegou? Agora sim, agora sim. Tá, muito obrigado. Tá. Então, eu falei que da ferramenta mecânica, a ferramenta elétrica, né? Então, neste caso, a demodulação acontece entre 0 e 120 Hz. Acima, vocês têm a linha de resolução, a taxa de amostragem e tal, né? E aqui a gente encontra problemas mecânicos, ou mesmo perto aqui a zero, a frequência do escorregamento, que você sabe se acrescenta amplitude, aí a gente identifica outro ângulo para conferir problema do rotor, né? O teste do rotor evaluation acontece entre 0 e 300, 480 Hz. Então, lembra você que a gente falou que na 60 Hz e vai conferir com o efeito remoinho em 300 Hz na vez passada? Então, isso está nesta faixa. E na faixa de excentricidade acontece entre 480 a mais 600 Hz até 2500. O espectro bate 6.000, mas a gente com 2.500 é o rango do diagnóstico para excentricidade. Então, se a pergunta é, e aí, como faz? Então, estou mostrando os ranges onde a excentricidade se manifesta, que é, e por isso fazer medição neste range, né? A PDMA chega até 6.000, mas usa só até 2.500. Acima disso não dá, e vibrações fazem até 30.000, dependendo do problema, né? Dependendo da situação. Não sei se isso contesta a pergunta, Isaac. Você pode validar com ele? Um momento. Vou aproveitar e fazer a outra aqui. Se é possível, com o Emacs, fazer a análise de excentricidade sem o número de barras do rotor. Sim, lógico. Não, é uma das belezas. Não precisa o número de barras. Por quê? Porque ninguém tem. Nem sequer o fabricante. Nem sequer o fornecedor de motores. Você liga para ele, olha, e aí, cara, eles fazem lotes de produção de motores todos os dias. Eternos recordes. O número de barras de cada motor, não, seria muito, muito difícil. Então, não precisa não precisa. Agora, o software tem a possibilidade de, se você tivesse, então, insere aí quando você cadastra, mas não precisa não precisa não. Ótimo. Com relação ao circuito de alimentação, alguns inversores possuem filtros na saída, indutores. É possível avaliar utilizando essa zona de falha? Sim, é possível, lógico. É possível sim, mas olha, a tecnologia PDMA é muito bacana, muito completa, muito sofisticada, já sabem, né? Mas quem faz a tecnologia poderosa é o usuário, né? Vocês, caras. Então, se você sabe que tem aí nos filtros e você sabe que tem componentes, você vai utilizar com esses componentes em mente. Então, é mais fácil para você identificar a falha no componente que um cara que chegue lá e conecte e tome as medidas. O cara só vai te reportar que tem um problema no circuito. Mas para ele saber cadê o problema, seria difícil, né? Se você conhece seu circuito, você, olha, cara, eu vou fazer a medição aqui, vou fazer a medição
águas acima, águas abaixo, e aí identifica facilmente. Ou mesmo combina com outra tecnologia, mas lógico, dá para pegar. Ótimo. Eu vou ler a última pergunta aqui, só porque a gente já até estourou um pouquinho do tempo, mas aí só para deixar para o pessoal, vocês podem continuar fazendo as suas perguntas, que podem mandar que a gente responde por e-mail se não for respondido aqui, então fiquem tranquilos. Ainda sobre circuito de alimentação, como que a gente pode avaliar defeito de circuito de alimentação utilizando o Emacs? Tá. Olha, o circuito de alimentação, o que a gente está procurando aí é conexões de alta resistência. Então, quando você pega no circuito, imagine que você está conectando aqui onde está este cara, que é no MCC Panel, no Centro de Controle de Motores. Aí você está avaliando a condição do circuito, qualidade de energia, circuito total, até o motor, e mesmo interno no motor. Aqui você sabe que tem um problema no circuito imediatamente. Se fazem dinâmico, é dinâmico com a prova de power test, né? Ou com a prova de arranque, né? Que você olhou que tem um padrão diferente a estator e rotor. Se fazem em estático fazem com a prova estándar, que é aquela que indica que tem um desequilíbrio resistivo. E lembre novamente, para motores novos, não deve ser novos, recém-rovinados, não deve ser maior de 1%. Para motores em operação, não deve ser maior de 3%. Então, aí você sabe que tem um problema no circuito. Cadê o problema? Aí precisa ir águas abaixo para identificar o tramo e tal. Mas sim, lógico, dá para identificar. É rápido, né? A prova estándar tarda 3 minutos. Ótimo. Então, Libreiros, meu muito obrigado em nome de toda a Vitec por estar compartilhando esse tempo com a gente, todo esse conhecimento, essas discussões, são muito interessantes. Eu agradeço também a todos que estão participando, por separar um pouquinho do seu tempo para poder acompanhar com a gente todas essas discussões e aqui incrementar as discussões aqui com as perguntas, tem sido muito interessante. Só um recado final. Esse vídeo, a gravação de todo esse webinar vai estar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube e também na nossa página do LinkedIn. Então, ela vai estar disponível ali hoje, no final do dia, no mais tardar amanhã pela manhã já vai estar disponível. Com relação à apresentação, a gente teve algumas perguntas também com relação à apresentação, se a gente vai disponibilizar a apresentação. Nós estamos só compilando as apresentações de cada uma das partes, mas a gente vai disponibilizar sim. Vai ser mais fácil a gente fazer alguns pacotes, parte 1, parte 2, parte 3, a gente já está organizando para poder fazer esse envio para vocês. Então, a gente vai enviar pelo e-mail que vocês deixaram cadastrados, ok? Então, para quem, se tiver alguém que está querendo se inscrever, por favor, envie o e-mail para adriana@vitec.com.br, que aí você vai ficar inscrito para as próximas edições do nosso evento. Quem já está inscrito, já automaticamente já vai receber o link para poder participar dos próximos eventos. Então, quem está inscrito pode ficar tranquilo que você já vai receber todos os links para frente, ok? Um outro ponto interessante que a gente vai gerar no final dessa série de 5 partes, de 5 apresentações, a gente vai gerar alguns certificados de comparecimento. Então, vocês que estão entrando na reunião, a maioria das pessoas que entram na reunião, vocês fazem um login com o e-mail de vocês. Então, quem está fazendo esse login com o e-mail, já a gente tem um registro de todo mundo que está participando e a gente vai gerar um certificado de participação nesse webinar também, ok? Então, muito obrigado, Libreiros. Isaac, uma sugestão, agora que você falou isso, né? Acá nos Estados Unidos, eles usam esse certificado e anexam no perfil deles em LinkedIn. Você em LinkedIn tem praticamente o seu currículo, né? Então, aí você anexa em cursos e tal, aí insera. Muito bacana, muito bacana. Mais adicionando ao currículo, né? São experiências adicionadas ao currículo. Bem interessante.
Então, meu muito obrigado a todos, espero rever todo mundo aqui na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira a gente vai falar provavelmente sobre isolamento, vamos ver se a gente abarca outro tema, mas o termo de isolamento normalmente é um tema com mais discussões. Então, eu aguardo vocês na semana que vem, na próxima quarta-feira, ok? Então, não se preocupe se a sua pergunta não for respondida, que a gente vai responder por e-mail. Então, meu muito obrigado a todos e espero vê-los na próxima quarta-feira. Obrigado.